Alô, você! Chama! Mais um programa Papo Aberto, um programa feito para mim, para você, para todos nós. Um programa feito com carinho e com amor. Papo Aberto hoje, tá? Vai ser um papo super bacana que nós vamos ter com dois companheiros que a gente sempre está acostumado a reclamar das lutas, as dadas, vitórias, e esses dois companheiros a gente vai falar das vitórias hoje. Vamos falar das retomadas de fertilizantes no país. Vamos falar da retomada da Fafem Araucária. E para quem não lembra ou está aí meio em dúvida, foi aquela mesmo que nós fizemos uma super greve, uma greve em 2020, uma greve de valor, uma greve que se tornou vitoriosa, se concluindo agora com a retomada da Fafem Araucária, mas quando eu falo de valor dos companheiros, das companheiras, dos familiares e de toda a categoria petroleira que esteve envolvido nesse grande esforço para não haver demissão lá no Paraná, na Fafem Araucária. E nada mais justo chamar dois grandes companheiros combatentes que estiveram à frente desse fronte para falar um pouquinho para vocês dessa sensação, desse sentimento que foi na semana passada, que nós tivemos lá até com a presença do presidente Lula, essa retomada dos festivais no país. Grande companheiro de luta, presidente do sindicato Santa Catarina e Paraná, Alex, como também um companheiro coordenador do Sindiquímica do Paraná, companheiro Marcos Aurélio. Bem-vindo, muito obrigado. Bem-vindo vocês. Mas antes eu queria dar um recado. Não esqueça, curta, compartilhe. Esse programa não tem patrocínio, é feito aqui com a estrutura, obviamente, do sindicato, mas é feito para a gente trazer informações concretas, verdadeiras, informações com sentimento, não aquela informação que você vê na mídia tradicional, eivada de vícios e também tendenciosa. Aqui é a flor da pele. Obrigado, Alex. Se apresenta aí, bem-vindo ao Papo. Olá, da Edson, prazer estar contigo hoje. Eu sou Alexandre Guilherme Jorge, o pessoal me conhece por Alex. Estou presidente do Sindipetro Paraná e Santa Catarina. Já aí no sindicalismo aí há cerca de uma década, 18 anos na Petrobras, e tive aí a grata satisfação, né, hoje que a gente está falando de uma vitória importante, de estar junto aí com Godinho, os companheiros do Sindiquímica, nessa longa batalha aí de mais de 4 anos e meio para a retomada da Fafem Paraná e com a recontratação dos trabalhadores. Beleza. E, obviamente, que eu estava falando Marco Aurélio, chamar de Godinho, porque Godinho é um nome forte, principalmente na defesa dos trabalhadores, né? Estamos falando do ministro Godinho, que tem livros espetaculares e teses espetaculares sobre o que é o capital trabalho e o direito do trabalho em si. Godinho, está com você, seja bem-vindo, muito obrigado. Boa tarde, Ada Edson, boa tarde, Alex, boa tarde a todos que estão assistindo ao programa. Prazer estar aqui, poder participar dessa entrevista, né? Meu nome, como já me apresentei, sou Marco Aurélio Godinho, o pessoal me conhece como Godinho, e eu estou coordenador do Sindiquímica Paraná, né? Então, o que eu venho dizer, assim, coroamos um momento de luta, né? Com a vinda do presidente Lula e a reabertura da Fafem Paraná, né? Eu trabalhei até o fechamento por 16 anos e 8 meses, né? Vou falar até o número na vírgula, na casa decimal, né? Porque agora estou recomeçando. Então, agora eu já passei para 16 anos e 9 meses, né? Porque já faz um mês que a fábrica está aberta. E estamos na luta. O pessoal está trabalhando, uma parte fazendo treinamento, e está sendo tudo alinhado para que a Fafem volte produzindo e cumprindo a sua função. Que show! Além de ser o nosso coordenador do Sindiquímica Paraná,
era um trabalhador que sentiu na pele aquela demissão, aquele absurdo que foi fechar. Lembrando, pessoal, o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Não é à toa que sempre somos considerados o celeiro do mundo. E aí, ao contrassenso, o celeiro do mundo não produz fertilizante para poder produzir os insumos agrícolas, ou seja, produzir várias commodities agrícolas que o Brasil produz. E aí, Alex, voltamos a ser player mesmo, podemos dizer que vamos voltar, né, a produzir fertilizante no Brasil. E qual o significado disso? Olha, Daedson, acho que foi muito importante ouvir isso nesse evento que tivemos, né, em Araucária, na última quinta-feira, da boca dos gestores da Petrobras, né, dos ministros de Estado e do próprio presidente da República, que a intenção da Petrobras é retornar ao negócio fertilizantes, uma decisão totalmente equivocada dos governos anteriores aí de sair que a Petrobras saísse, né, desse negócio. E coincidentemente, para tristeza do Brasil, né, do mundo com relação a guerras, mas do Brasil com relação a fertilizantes, né, as guerras da Ucrânia ali, principalmente, né, aquela região, grandes fornecedores de fertilizantes, e alguns não são guerras, né, mas conflitos ali na região do Oriente Médio também impactaram aí os preços dos fertilizantes. Então, não é só questão de soberania, mas com certeza, não é só questão de investimentos e geração de emprego, mas com certeza, não é só questão de o país se proteger, né, de qualquer questão exterior para se manter esse celeiro do mundo, mas também com certeza. Então, uma visão que entendemos seja mais acertada, né, da retomada por essa gigantesca estatal brasileira e símbolo do nosso país, e tem tudo a ver conosco. Talvez muitos outros países fizesse sentido uma discussão dessa ser posta, né? Vamos investir ou não em fertilizantes. No Brasil de uma obviedade assim que a gente precisa ter isso, precisa ter os fertilizantes, que acho que não cabe nem discussão. A gente fala aqui do Paraná, né? E o porto aqui de Paranaguá, nosso porto, principal porto aqui do estado, coincidentemente, é por onde passa a maior parte dos fertilizantes importados. Então, você vê que a gente, para além, né, dessa necessidade da produção, a localização geográfica aqui da planta, muito importante aí, para abastecer não só os mercados aqui da região do Paraná, mas também porta de entrada aí para os grandes mercados aí do centro-oeste, região sudeste, né? Então, eu acho que é importantíssimo, porque a gente está do lado aí, né, de quem sofreu aí com o fechamento da fábrica, com as demissões, mas pensando em classe trabalhadora, pensando em soberania nacional, pensando em todos os significados acerca do tema, é maravilhoso as notícias aí da última semana, e isso ser coroado com a vinda do presidente aqui na nossa cidade para anunciar de vez nessa retomada, e os investimentos também na refinaria, né? Vizinha que da nossa fábrica de fertilizantes, que é importante também que ela se fortaleça para que juntas elas garantam que a Petrobras não vai sair do Paraná tão cedo. Beleza, Alex. Godinho, fala aqui para mim, qual a previsão de produção aí, estimativa, não vamos falar em previsão, mas vamos falar em estimativa, de produção, da volta da produção, porque eu sei que agora vai passar por um processo de manutenção, obviamente, né, porque ficou parado esse tempo todo, verificar, fazer os ajustes necessários para produzir. Você tem esses dados? Como é que está? Como é que está o envolvimento aí do Sindquímica nesse processo? Sindquímica, obviamente, Sindipetro, Santa Catarina e Paraná.
Da última conversa que a gente fez com o diretor William França, né, foi ali no auditório da Repar, né, ele mesmo apresentou para nós a informação, né, que estará produzindo a partir de março de 2025. Né? Então, os treinamentos, o investimento que está sendo feito, tudo isso para atender esse prazo. Né? Claro, a tentativa é tentar trazer para mais cedo, mas a gente tem que respeitar principalmente essas questões normativas e também as questões principalmente de segurança, né? Para que a gente tenha essa volta, como é que é bem voltada, né? No caso, sem trabalhador correr o risco, né? E que tudo corra bem para que a Fafem volte a ser uma grande produtora de fertilizantes e também ajude tanto a empresa, como o Alex falou, a questão da Petrobras, que está investindo nesse ramo, quanto também cumprir o papel social que uma estatal tem, né? Certo. Show de bola. Agora, Alex, nós estamos falando da retomada da Fafem na Araucária, né? Mas sabemos que, conforme está saindo nas mídias tradicionais, conforme até o plano estratégico da própria Petrobras, conforme a gente vai tendo as informações, nós estamos falando também de retomada, né, em negociações, né, para retomada da Fafem Bahia, né, Fafem Laranjeiras, lá em Sergipe, e também retomada de Três Lagoas, né, Fafem Três Lagoas, que na realidade, eu não me lembro bem, mas salvo engano, o projeto foi hibernado com 85% e está no processo de licitação para retomar esse projeto. É isso mesmo ou tem informação conflitante aí? Você está, como sempre, muito bem informado, meu camarada. Bahia, tanto as Fafem Bahia quanto Sergipe, né, foram arrendadas para a Unigel. Então, é um processo que está numa fase conflituosa, porque eles lucraram muito com o preço do gás aí, nos últimos anos, principalmente essa questão do retorno ainda pós-pandemia, né, os preços mais baixos, e agora que os preços se elevam, e daí isso é mundo, né, a gente não está falando de algo exclusivo aqui para o Brasil, eles dizem que não, o negócio não é mais interessante e que a Petrobras tem que subsidiá-los. Olha que maravilha, né? Você arrenda um negócio e quem te arrendou tem que te subsidiar. Aí até eu, que sou um pouco mais bobo aí, vou querer estar à frente de um negócio desse. Está numa fase, então, de transição, eles estão com as plantas paradas, houveram demissões, e a expectativa é que o mais breve possível a Petrobras retome essas duas plantas. Tem trabalhadores que foram transferidos, né, diferente do processo aqui da Fafem Paraná, lá das duas plantas, houve processo de transferências, né, dos trabalhadores, então estão espalhados por todo o Brasil, com certeza na RPBC, aqui na Repar, Refap, enfim, nas diversas refinarias e outras unidades. Então, tem o desejo de retorno desses trabalhadores e, com certeza, a necessidade de contratação de novos, né? Então, também estamos aí com os concursos em aberto aí da Petrobras, outras subsidiárias, e a expectativa é chamar muita gente. E com relação a Três Lagoas, sim, né, já foram anunciados novos investimentos, a retomada de investimentos lá em Três Lagoas, e é praticamente isso, cerca de 80%, 85% que estava a produção aí, né, as obras, né, para a conclusão dessa planta, para ser a maior planta do Brasil quando ficar pronto, e acredito que os investimentos já estejam sendo colocados aí, as necessárias licitações na praça, né, e daqui a pouco a gente vai ver também essa unidade vindo a operar. Todas essas plantas operando, as 4 que a gente está falando aqui, a gente ainda fica com um déficit grande de fertilizantes nitrogenados no país. Então,
você vê a necessidade, né, não só que ande rápido esses processos, mas também de a gente voltar a pensar em novas plantas, como foi o caso, né, que teve fase de projeto, contratação de terreno, que é de Uberaba, em Minas Gerais. Então, a gente Isso. deve estar ouvindo também novos investimentos. Só a título de curiosidade, para eu encerrar essa parte, poucos dias depois do anúncio da Fafem com o presidente, governador esteve numa planta daí, o início de investimentos para uma planta também de fertilizantes aqui no Paraná, e aquele, né, que não pouco fez, nada fez para evitar o fechamento da Fafem, não esteve presente na cerimônia, estava lá de sorriso aberto, porque a iniciativa privada também está investindo em fertilizantes. Então, só para a gente também entender um pouco e colocar aqui, né, na discussão um pouco dessa conjuntura política em torno do tema. Show de bola. Alô, você, curta essa página, compartilhe. É um papo aberto, o papo que vai extrapolar as mídias, vai ser um papo direto, a verdade, o que está acontecendo no dia a dia referente à Petrobras, como outros assuntos que a gente traz aqui diuturnamente. Já conversamos com esportista, pessoal da cultura, então é um papo aberto mesmo. Gotinho, agora é para valer mesmo. Eu tive a honra de estar presente nessa retomada, muita gente, mas eu queria aqui passar para você um pouco do que eu senti, né? A gente está acostumado aí, à frente da federação e também do sindicato, como vocês, viajar aí em vários eventos. Mas esse evento da Fafem, eu confesso que tinha um quê de diferente, tinha um sentimento diferente, tinha algo ali de vitória, de que aquele esforço, aquele massacre que a gente sofreu, aquilo valeu a pena. Eu falo a um massacre que a gente sofreu porque eu não posso aqui deixar de aproveitar esse programa para homenagear alguns companheiros do Sindipetro LP, como abrangendo vários companheiros de outras unidades pelo país. No caso aqui do Sindipetro LP, 6 companheiros demitidos da plataforma P66 e P67. Agora, salvo engano, foi da P67 e 6 suspensos da P66, se eu não estou equivocado na ordem. Mas tivemos 6 suspensos e 6 demitidos. Revertemos na justiça, porque não fizemos nada mais do que valer o nosso direito de greve. A greve contra as demissões da Fafem Araucária, ela também extrapolava a questão só das demissões, a questão só de manter a planta, mas tinha outros pontos, como segurança, precarização, enfim, tinha N assuntos envolvidos. Mas eu tenho que homenagear esses companheiros que a gente conseguiu reintegrar, tenho que mostrar o exemplo aqui do LP, que a gente tem um fundo de greve, e em nenhum momento esses companheiros ficaram desamparados financeiramente, desde o primeiro dia de demissão até ser reintegrado, que foi um mês, ou menos de um mês, eu não sei precisar, né? Esses companheiros tiveram a guarida do nosso Figret, tiveram a guarida do nosso sindicato, tiveram a guarida do nosso jurídico, mas eu tenho que falar que esses companheiros foram guerreiros e não desmerecendo a luta que vocês fizeram aí, que foi exemplar. Foi uma greve de coração que vocês fizeram aí. A gente viu toda a movimentação de vocês, a família à frente da fábrica. Então, eu queria aqui, Godinho, dar os parabéns aí a você, Alex, mas abrangendo a todos os companheiros aí do Paraná que fizeram essa greve, mas principalmente a todos os companheiros do Brasil afora que acreditaram e fizeram essa greve, para que, se a gente não conseguiu garantir o emprego desses trabalhadores, conseguimos uma condição melhor de demissão à época, mas nunca perdemos a esperança desses companheiros serem reintegrados ao sistema Petrobras. E eu gostaria que você falasse um pouquinho desse sentimento que aflorou naquele dia que o presidente Lula teve lá, naquele dia que foi a retomada, a entrega dos crachás para esses trabalhadores, que eles foram o protagonista desse evento, recebendo um crachá,
como vocês também, eu creio que você também recebeu o crachá. Fala um pouquinho desse sentimento, fala um pouquinho desse evento. Foi algo assim muito satisfatório, né? Não tem, é difícil descrever, né? A sensação de estar ali foi incrível, né? E assim, a sensação de não estar ali sozinho, né? A sensação de estar ali com boa parte, a grande parte dos trabalhadores estarem voltando para os seus postos de trabalho, né? Que era era a recuperação de uma parte da alegria, né? O que aconteceu ficou como história, né? Só que a gente ganhou uma grande oportunidade de estar escrevendo, voltando a escrever, né? Como se fosse um livro que a gente vinha escrevendo e por algum motivo a gente teve que engavetar, deixar um tempo ali e agora sim as novas ideias chegaram, né? Uma nova época, uma nova esperança, né? Então foram momentos difíceis, tá? Mas deu para sentir que esse evento ali ele foi uma superação, né? Foi assim a volta e foi um momento muito bonito, né? Principalmente que nem você citou a questão dos colegas, né? Estarem recebendo esse crachá, da fala do companheiro Alex, né? O presidente Lula e da fala do presidente Lula que mostra que ele tem tanto orgulho por essa empresa que é a vanguarda da tecnologia e da indústria nesse país, né? Então, para a gente ali foi tô tentando não me emocionar aqui de falar, sabe? Mas foi muito bom, muito gratificante mesmo, sabe? Tá naquele momento ali. Não, parabéns, Jorginho. Alex, eu também queria escutar teu relato, mas eu queria que também você falasse, porque assim, a gente tem um diapasão aí, né? A gente teve a greve de 2020, essas demissões, uma condição melhor, mas um sentimento de perda, e esse processo que eu sei que você lutou arduamente durante esses últimos anos, porque eu sei que muitos companheiros desses não conseguiram ser recolocados no mercado de trabalho. Fala um pouquinho desse diapasão entre 2020 até agora, para você falar um pouquinho também desse sentimento que foi esse evento. Primeiro, acho que não tem como a gente não relembrar, né, de tudo que a gente fez em 2020. Em 2020 a gente fez uma greve com certeza histórica para essa categoria, com envolvimento, né, de todos os sindipetros do Brasil. Então não teve diferenciação, né, de uma federação para outra, de uma região do país para outra. Então realmente toda a categoria abraçou, né, essa luta dos petroquímicos do Paraná. Eu estava lembrando, né, essa pergunta, a gente vai tentando trabalhar isso na memória, né? Meus pais tiveram 2 vezes, nesses 18 anos que eu estou na Repar, 2 vezes nas visitas familiares na refinaria e algumas vezes na frente da Fafem durante a nossa greve. Então, acho que é um pouco desse sentimento também, o envolvimento das famílias. Nós, Sindipetro, né, a gente irmão, né? Não tem como não dizer, né? As duas plantas são vizinhas de cerca, então a gente se envolveu durante todo o período, vivenciou, acho que talvez mais de perto, né, esse processo. O pessoal se acorrentou no portão da fábrica. Então, acho que a maior simbologia que é essa, e junto disso, estarem as famílias, filhos, esposas, pais, mães. Então, assim, foi algo. Muita gente fala que a gente precisa fazer documentário, fazer livro. Eu acho que a gente precisa mesmo, porque é difícil relatar em palavras, né, em poucas palavras aqui. 4 anos e meio em que a gente vive uma pandemia, pior governo da história desse país, ataques diretos à Petrobras, e no meio disso, um esforço gigantesco para a gente não esquecer um dia desses companheiros e companheiras. Então, esses 4 anos e meio foi essa luta, a gente se perguntando muitas vezes, né? Passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, e aí a gente continua?
tem como abrir mão dessa luta, e a gente continuou. Eu acho que tem alguns atores muito importantes nesse processo que não nos deixaram capengar, porque titubear, todos nós titubeamos em algum momento, a gente não tem dúvida disso, o Gordinho pode falar mais até, né? Mas a gente conseguiu se manter nessa luta, incomodando muita gente, muitas vezes a Brasília, todos os parlamentares do estado, da região, gestão, federações, sindicatos, quem a gente pôde, a gente incomodou, né, no bom sentido aí, para não deixar passar esse processo. Vem as eleições 22, uma mudança drástica aí de governo, de postura, entendimento do que é a Petrobras e as esperanças renovadas. Então, eu entendo que desde o primeiro dia das eleições, né, quando foi decidido o segundo turno da eleição presidencial, todos os trabalhadores e trabalhadoras da Fafem já começaram a reacender, né, as esperanças e a gente trabalhar por isso. Não foi fácil mesmo assim, mesmo com a mudança de governo, mudança de gestão, não foi nada fácil, uma grande luta. No final, ainda não conseguimos a recontratação de todos os trabalhadores, né, a Petrobras e o jurídico da Petrobras, especificamente, né, se fiou muito nessa questão das atividades essenciais. Então, eles determinaram 9 cargos, né, julgados por eles essenciais, e foi esse o nosso limite aí ao término desse processo. Então, não é uma vitória 100%, porque a gente, desde o início, falou dos 396 trabalhadores demitidos. Tinha a questão dos aposentados, que daí foi mudança da legislação, não tinha muito o que fazer, mas a escolha dos cargos realmente pegou bastante a gente. Mesmo assim, né, a luta da classe trabalhadora não tem vitória completa e nem momento de descanso, né? Então, a gente segue conversando com os trabalhadores, acho que temos ainda que tentar buscar alternativas para eles. Mas a coroação da semana passada foi algo... envolveu muitos sentimentos, né? Vou falar dos meus. Primeiro que aquela foto lá, a gente não estava previsto participar, né? A foto dos 214 recontratados com o presidente. Então, quando nos chamaram, né, meio às pressas para estar lá, e a gente faz esse caminho da chegada naquele grupo, a euforia que estava, poucos minutos antes da chegada do presidente da República, foi, acho que o primeiro momento que eu já dei uma titubeada ali, né? A emoção tomou conta. E depois daquilo foi uma constante, né? Eu acho que a ida para o palco, né, representando os trabalhadores, junto com o Godinho, junto com o Rogério do Sindimonte, acho que foi muito singular também para nós. O David também, né, coordenador da FUP, os trabalhadores que receberiam, né, o seu crachá das mãos do presidente da República, também ali ladeados conosco. A oportunidade de falarmos, e daí eu vou dizer que a gente conversou um pouco, né, Godinho, antes, né? Ele apontou algumas coisas que ele gostaria que eu falasse, mas o que saiu assim, sem discussão, sem planejamento, que saiu do coração mesmo, acho que foi o que mais marcou o evento. Tocou o presidente da República. Eu, particularmente, nunca tinha visto ele engasgar, né, durante uma fala, né, com um choro, e aconteceu isso. E a repercussão, né? Logo em seguida, a repercussão também nos chamou muito a atenção. Jamais, né, a gente foi para aquele evento com uma expectativa dessa, né? Da gente tomar as redes do presidente da República. Só no Instagram ali foram 4 vídeos postados, né, no dia seguinte, na segunda-feira agora. Então, assim, realmente foi um evento diverso aí de tudo que eu já tinha vivido na minha vida. E sou grato aí a categoria petroleira, cada lutador e lutadora que não desistiu de, nesse momento de vitória, poder estar representando eles. Foi bem, bem marcante. Parei de falar porque a emoção já toma conta de novo. Hein? Não, perfeito. Foi excelente depoimento seu e do Godinho. Eu confesso para você que recebi os agradecimentos de alguns companheiros ali que foram reintegrados, que me reconheceram e agradeceram. Acho que isso também chamou um pouco a luz do sentimento, né? Porque é isso, cara. A gente está acostumado a apanhar tanto que, como você falou, não é uma vitória completa, mas é uma vitória expressiva.
Posso te dizer de toda a minha experiência aí nesses últimos 12 anos à frente da categoria petroleira, que é uma vitória muito específica. Falar que a luta vale a pena, falar que não deixar ninguém para trás vale a pena, falar que acreditar vale a pena, porque muitas vezes a gente não acredita, muitas vezes a gente está apanhando tanto que às vezes a oportunidade está ali, só que a gente já apanhou tanto que a gente não acredita. E ali esse sentimento de acreditar que nós podemos, nós conseguimos, eu acho que aflorou gigantemente. Então, só tenho que parabenizar vocês, parabenizar a categoria petroleira, porque, como eu sempre falo, eu tenho orgulho de pertencer à categoria petroleira. Muito orgulho. Bem, vamos lá. Papo aberto, programa feito para mim, para você, para todos nós. Estou aqui hoje com Alex Guilherme, presidente do Sindipetro Santa Catarina e Paraná. Estou com, não é o Maurício Delgado Godinho, mas é da família. Marco Aurélio Godinho, está de coordenador do Sindiquímica Paraná, reintegrado, quer dizer, teve na luta, sentiu que assim, né? Por mais que a gente queira, tenha solidariedade, tudo que a gente sente, né? Eu mesmo, muitas vezes, Alex, e aí é depoimento, eu quis desistir da luta, de sair à frente do sindicato, porque eu vi um companheiro ser demitido, esses 6 companheiros aqui do LP, demitidos, 6 suspensos, que a gente tinha um grupo que 2, 3 horas da manhã o cara fazia um áudio de 4, 5 minutos chorando porque estava sem perspectiva. Eu muitas vezes senti esse peso muito grande e pensei em desistir, algumas vezes. De ver companheiro ser demitido, a demissão da FAFEM, os companheiros da FAFEM na cara, a luta que a gente fez logo em seguida, o pessoal da Biodiesel, e outros companheiros foram demitidos assim, sem nenhum mínimo de dignidade de pessoa humana. Eu falo para você que muitas vezes a gente tem que ser muito forte para todo dia acordar e ser resiliente, porque é difícil. Mas essas pequenas, que eu não acho que é uma pequena, mas é uma grande vitória, traz que a gente está no caminho certo. A gente pode até não ser lembrado, a gente pode até ser esquecido, mas eu tenho certeza que meu filho tem muito orgulho daquilo que eu faço, como minha família, como a família de vocês, né? Sente orgulho, não é fácil, mas a gente sabe que a gente está indo do lado certo, do lado mais árduo da história. É muito fácil ser capitalista, é muito fácil ser de direita. A gente está na contramão do que o mundo está indo. A gente mostrar que tem um caminho para a classe trabalhadora, tem um caminho para ser menos explorado, tem um caminho para ter dignidade, tem um caminho para você produzir riqueza e ter uma parcela dessa riqueza e não as migalhas. É essa luta que nós fazemos, simplesmente. Então, parabéns, companheiros, parabéns, Godinho, parabéns, Alex. Godinho, agora, sentimento todo, quais são as perspectivas para o futuro? A Fafem Araucária, ela produz qual insumo? É amônia e nitrogenado ou é só amônia? Eu não lembro bem. Dá essa, para a gente mudar um pouquinho desse sentimento para uma coisa mais técnica. Fala um pouquinho o futuro aí, que vocês pretendem lutar, obviamente, reintegração de todos. Acho que essa luta não parou aí, né? Fala um pouquinho do futuro que tem para a Fafem Araucária, que a Fafem produz, essa luta que a gente vai ter para reintegrar os demais companheiros, que é difícil, eu sei, mas a gente vai tentar. Então, vamos lá. O que a Fafem produz, né? A Fafem, ela produz amônia, ela produz a ureia, né, em algumas especificações, e ela produz também o agente redutor líquido, esqueci o que era o último A, é o Arla 32, né? Então, ela, assim, a maior fábrica da América Latina está dentro da Fafem Paraná, né? Que seria, atendia na época quase todo o mercado nacional. E, além disso, até em outros fóruns que a gente discutiu, de ampliar horizontes,
e cumprindo também uma questão de função estatal, social de uma estatal, poderia ter sido produzido oxigênio durante a pandemia do Covid-19, Verdade. né? Que até pelo levantamento que foi feito da questão de números, um dia de produção de oxigênio da Fafem Paraná supriria a crise de Manaus durante um mês, né? Então, tem essas outras variantes que pode ser essa ampliação de horizontes, que pode ser ainda esse atendimento maior da função social da empresa, né? A gente entende, é um negócio, tem que dar lucro, mas pode cumprir, além de dar lucro, está cumprindo a função social, não somente nessa questão de oxigênio, mas também nessa questão de produção de fertilizantes, tanto para o grande negócio como para a agricultura local. Show de bola. Alex, eu sei que teve a retomada da Fafem, mas também estava ali falando de investimentos na Fafem, ou na Fafem, na refinaria do Paraná, na Repar, né? E fala um pouquinho desses investimentos aí para o pessoal que está nos assistindo. Fala um pouquinho dessa ampliação, é manutenção, o que é esses investimentos aí na Repar? Então, meu camarada, os primeiros números, né, grandes números desse investimento, né, são 3,4 bilhões de reais, né, surgiram na conversa que a gente teve no início do mês com a presidenta Magda. Então, na conversa, a única região que ela citou, né, na conversa com a representação da FUP foi do Paraná, e trouxe esse número que me surpreendeu. Né? A gente tinha alguma expectativa, ter uma discussão de uma HDT nova e tal, mas não imaginávamos algo dessa monta. Fui, então, buscar mais informações, né? Ainda eu acredito que elas não estão completas, porque é um número cheio, grande, né? Mas eles envolvem, então, uma nova unidade de HDT, né? Hidrotratamento aí de diesel, envolve a troca das grandes máquinas da unidade de craqueamento. Então, os grandes compressores hoje, a ideia é trocar esses compressores para diminuir a emissão. Então, eles têm muitas emissões, né? Então, a ideia também nessa linha que a Petrobras vem adotando aí, né, de redução de emissões, enfim, se fala em transição energética justa, também vem nesse sentido. E por fim, ainda não por fim, né? Unidades de tratamento de óleo vegetal e animal. Então, recente também tecnologia, e daí a simbologia do presidente Lula dentro da Repar, que ele esteve em 2010 para falar na época era HBIL. Não sei se você lembra dessa discussão. E foi se desenvolvendo essa tecnologia. A gente chegou hoje no diesel que foi nomeado inicialmente de R5 e agora já está sendo chamado de RX. Por que isso, né? Seria com 5% de adição de óleo vegetal ou animal, e os testes em motores já realizados foram excelentes, e as fabricantes de motores falaram assim, ó, esse diesel que vocês estão fabricando dessa forma, vocês podem colocar o percentual que vocês quiserem. Então, por isso, a partir de então, RX, porque conforme a gente for aumentando a produção desse diesel, que não é o biodiesel, apesar de ser feito também de óleo vegetal ou animal, o biodiesel é feito você misturando óleo com álcool, sai o biodiesel e glicerina. No nosso caso, a gente injeta direto nas unidades de hidrotratamento esse óleo vegetal e sai diesel com uma molécula igual à molécula do diesel de petróleo. Então, o que está vindo agora, né, com esse pequeno parênteses aí para dar uma explicada, unidades de tratamento desses óleos. Então, a refinaria Presidente Getúlio Vargas vai receber óleos de fritura, óleo vegetal, banha de animais, tudo isso vai chegar ali. Essas unidades, então, que vão ser construídas, vão fazer esse pré-tratamento e esse óleo vai ser
injetado na carga da refinaria. Junto com isso, a expectativa de aumento de carga. Então, vem uma revamp aí da nossa destilação para aumentar a carga hoje prevista em 33 mil metros cúbicos dia. A primeira informação que eu tenho é 35 mil. Tem muita gente falando na Repar 50 mil. Então, esse número exato eu não vou conseguir afirmar ainda, mas acredito esteja entre os 35 e os 50 mil metros cúbicos dia aí, dando um bom incremento na capacidade de refinação aí da nossa refinaria. Show de bola. Isso, pessoal, trocando em miúdo, é mais emprego, é mais combustível no mercado. Hoje o Brasil ele não atende toda a capacidade ainda de diesel. E é um diesel mais limpo, né? Um diesel reciclado, vamos dizer assim, quando você pega os graxos, óleos de frituras, enfim, é uma reciclagem também, é bom, é um diesel, vamos dizer, com mais conformidade ambiental. Mas o mais importante para nós, sindicalistas, é mais emprego, é crescer, ver a Petrobras crescer, é ver o país crescer. É ver a reconstrução da Petrobras, retomar os investimentos, é ver de novo emprego, é ver o cara ter possibilidade de trabalhar e trazer dignidade. Eu sempre brinco, Alex, quando eu falo com os trabalhadores, que me desculpe os apaixonados, né? O único amor que eu trabalho é pela minha família. É o único amor que eu trabalho pela minha família. Não vou ser demagogo, que eu vou acordar às 7 horas da manhã, passar 12 horas dentro de uma planta, exposto a produtos químicos, físicos, biológicos, exposto à periculosidade, e vou falar que sou apaixonado de estar 12 horas ali. Não, o que me move é a minha família. É o Casca de Bala, que tem 1 ano e 8 meses, é minha companheira, que é companheiraça mesmo. É esse pessoal que move. Não, meu amigo, a gente quer estar na praia, quer estar lendo, quer estar praticando esporte, porque a nossa rotina no capitalismo é praticamente eles roubarem 80% do nosso dia para produzir riqueza que não traz dignidade para a população, companheiros. Essa é a grande questão. Mas, bem, tirando aqui os dilemas e as ideologias, Godinho, considerações finais desse papo agradável. Você transmitiu o sentimento que foi aquele evento. Eu sei o que você deve ter passado esses últimos anos, sem perspectiva, família, etc. Fala para a gente aí as considerações finais. E desde já te agradeço muito por essa participação. Então, eu vou pegar o gancho na tua fala ali, que você falou, aproveitar, né, fazer mais uma vez um agradecimento a vocês, a FNP, e também, né, você falou muito em família, né, eu até brinco, a minha esposa, ela é petroleira, né, a minha esposa é dirigente do Sindipetro Paraná e Santa Catarina, e anterior a isso, né, ela sempre foi como se fosse assim, também uma espécie de dirigente aqui do Sindiquímica, né? Porque o familiar do sindicalista não deixa de ter uma participação, né? Se não é uma participação direta, é uma participação indireta, principalmente na questão do suporte, né? Quando foi feita a abertura do nosso congresso unificado aqui, eu fiz questão de agradecer os companheiros que estavam com a família lá na hora da abertura do congresso. Então, considerações finais, né? Um agradecimento a todos os companheiros que lutam, todos os companheiros que apoiaram, todos os companheiros que participaram desde a da greve de 2020 e vieram acompanhando esse processo até agora, e também um agradecimento à família de todos esses companheiros, né? Porque em muitas situações a nossa ausência ela é justificada, né? Mas a gente se esforça para conseguir o melhor, né? E nós tivemos essa possibilidade, e essa possibilidade veio assim pela ajuda de muitos, né? Das federações, dos seus sindicatos filiados, e hoje nós estamos aqui, né? Reestabelecidos,
né? Felizes, parcialmente, né? Ainda temos algumas tarefas para fazer, principalmente no que diz respeito aos outros colegas que não foram contratados, que ainda temos muito o que andar nessa parte, e também temos muito o que avançar, né? Principalmente agora com eleições municipais, buscar, né, essa formalização maior, essa inserção maior na política, porque a gente precisa de muita formação política, não só para garantia de emprego, mas assim, para toda a população, até mesmo os que não valorizam essa conquista. Muito obrigado, Edson, por estar aqui falando isso para você. Eu que agradeço. Alex, considerações finais aí pela sua grande participação aqui no Papo Aberto, programa feito para mim, para você, para todos nós. Está com você. Bom, primeiro, acho que agradecer a você, a da Edson, e na sua pessoa, né, toda a categoria que você representa, porque é isso, né? A nossa luta não é feita de indivíduos, né? É feita de coletivos. A gente, muitas das vezes, é unicamente um porta-voz, um agregador, às vezes a gente tenta coordenar alguma coisa, mas se tivesse só nós três aqui, com certeza nem Petrobras tinha mais, né? A gente conseguiu manter essa empresa, mesmo com algumas grandes derrotas no caminho, né? E não tem como eu não lembrar aqui da Six, né? Nossa única unidade de industrialização do xisto aqui no Paraná foi privatizada nesse processo. E estamos ali, vivendo o dilema, né? De depois de toda a luta contra a privatização, hoje estarmos representando os 220 trabalhadores da Paraná Xisto, né? Que é a empresa privada lá que comprou. Então é um desafio imenso, gratidão aí por o sindicalismo me proporcionar isso. Com certeza o que eu imaginava lá nos meus 20 anos de ser um projetista e no máximo num fim de carreira, um gerente de projetos, muda completamente a hora que eu começo a pensar, refletir, né, sobre o que é o trabalho, o que são as categorias, o que é a classe trabalhadora. E estar na Petrobras me presenteou com a possibilidade de estar no sindicato e encontrar pessoas aí, como o Godinho, é um cara excepcional, representa uma categoria muito próxima a gente, que a gente não dá para falar que a gente tem só aliados, mas a gente tem grandes amigos, né, entre os petroquímicos, e uma satisfação muito grande, né? Cada reunião na sede da Petrobras no Rio foi difícil, cada audiência em Brasília, no TST, foi difícil, mas ao término desse processo a gente saiu das poucas vezes você sai de um processo tão complicado com o sentimento de dever cumprido. Não tivemos a vitória que gostaríamos, mas, te repetindo, né, tivemos uma vitória assim, muito expressiva, em que vários atores externos à categoria petroleira identificam isso. Então, acho que isso deixa tudo muito mais valioso para nós, né? Pessoas do judiciário, de outras categorias, movimentos sociais, da própria imprensa, né? Percebem na gente uma categoria forte, que tem essa capacidade de se unir nos momentos difíceis, e falar disso sempre vai ser muito bom, vai nos emocionar, porque é isso, se a gente também não tivesse empatia e, né, a capacidade de sentir a dor do outro, não estaríamos aqui, né? Tem vários outros espaços que a gente estivesse pensando só no individual, numa carreira, em salário, a gente estaria fazendo qualquer outra coisa, menos estando aqui. Então, o que nos move são todos esses fatores, e mandar um grande abraço, né, para cada um e cada uma que está assistindo e contribuir um pouquinho para essa luta. Às vezes com uma palavra de incentivo, às vezes na greve, às vezes ajudando a mediar uma interlocução com um ator político importante. Cada um contribuiu muito para isso. A gente só faz esse papel aí de alguns momentos muito específicos, né, ser representante dessa massa aí que nos orgulha muito, que é a categoria petroleira. Perfeito! Excelente programa. Esses dois grandes guerreiros. E aí,
mais uma vez parabenizar vocês dois. Obviamente, quando eu parabenizo vocês dois, é expandindo a todos aqueles que acreditam. Porque é preciso acreditar. Acreditar é preciso, eu sempre falo. Parabéns, obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo. Sempre falo que esse programa é feito de coração, de amor. Preciso levar um pouco a nossa realidade para as pessoas. Porque esse programa ele expande um pouco a categoria petroleira. Ele está aí nas famílias, ele está ali, o pessoal conhecer um pouquinho. Obrigado, Alex. Obrigado, Agorinho. Papo aberto! Chama!